Olá, queridas amigas e amigos que acompanham aqui o canal Na Luz do Espiritismo. Eu sou William Gonçalves e este é o estudo do livro Espírita. Estamos estudando o livro Os Mensageiros. A psicografia é de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. A editora é a FEB. Já estamos chegando no capítulo 40. Estamos indo para a finalização do livro. Estamos muito felizes e gratos com a participação de vocês. Quero também aproveitar o capítulo de hoje para pedir desculpas. Na semana passada eu acabei errando uma informação e algumas pessoas me avisaram nos comentários. Eu quero agradecer também as pessoas que se atentaram aí a este erro. Durante a live nós falávamos da Evelina e eu falei que a Evelina é do livro Entre a Terra e o Céu, porém, informação incorreta. O caso da Evelina, que virou filme, é do livro E a Vida Continua, que é do livro do André Luiz, que já temos o filme. Então, para quem quiser conhecer a história, tem o filme, mas eu sempre indico aqui a leitura do livro. Este livro é muito interessante também, não tem necessidade de ler na ordem, porque ele é um livro à parte, é uma história à parte, que traz algumas informações muito interessantes sobre o plano espiritual. Então fica aí a correção e quero deixar aqui mais uma vez aberto a vocês as sugestões e também se eu errar alguma coisa aqui na live, pode escrever nos comentários, não tem problema nenhum, a gente corrige na próxima, quando eu não conseguir ver ou perceber o erro na mesma live, tá bom, pessoal? Agradeço aí a vocês. Então, relembrando aí o capítulo 39, nós falávamos que amanheceu o dia, André Luiz estava ali conversando com alguns companheiros, inclusive nós trouxemos o caso da irmã que acabou ajudando a própria filha ali, que estava em vias de suicidar-se. Então falávamos ali da sintonia mental, da necessidade de durante o dia nós termos pequenos momentos de contato com a espiritualidade, não somente quando acordamos ou antes de dormir, mas em alguns momentos do dia, parar um pouco, fazer uma prece, nem que seja rápido. Foi um capítulo muito interessante, a gente indica que vocês ouçam na sequência para compreender como um todo o livro. Então, se você está chegando neste áudio aqui, primeiro volte, nós temos aí outros 39 capítulos, mas a introdução. Então, é importante ouvir todos para entender a sequência do livro, senão fica perdido. Esse é um livro que tem sequência, uma sequência semântica aí que é preciso seguir. Tem livros que não têm essa necessidade, mas esse tem para contextualizar todo o enredo do livro, então nós indicamos aí a vocês que ouça inteiro. E também temos aqui já o estudo do livro Voltei no canal completo para quem quiser estudar outro livro. Então nós vamos seguir hoje, acho que foi ontem que eu li um comentário de uma seguidora falando como é importante o estudo do livro espírita, porque ela não consegue compreender as obras de André Luiz. Então, às vezes, muitos de nós, quando vamos ler alguma obra que nós achamos fácil ou que nós entendemos de pronto, é porque nós já temos alguma bagagem espiritual. Quem não domina os termos espíritas, ou quem não conhece nenhum termo espírita, ou quem nunca estudou sobre espiritismo, realmente, de imediato, pode ficar um pouco confuso com algumas obras de André Luiz. Mas isso, de modo geral, por isso que nós indicamos que leia o Livro dos Espíritos, que vá estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai familiarizando com os termos espíritas, ouvindo palestras, e aí sim o livro se torna um pouco mais compreensível, e também esse é o motivo do nosso projeto de estudar as obras espíritas. É claro que com o nosso tempo nós não vamos conseguir estudar todos os livros espíritas, seria humanamente impossível, né? Só do Chico são mais de 500 livros, então infelizmente não tem como nós estudarmos todos, mas os principais nós vamos fazer o esforço sim para nós estudarmos, de acordo com o que Jesus e a espiritualidade superior nos permite. Então vamos. Capítulo de hoje, André Luiz continua ali na casa com os companheiros espirituais e o título do capítulo é Rumo ao Campo, ou rumo ao sítio, à fazenda, à roça. Cada
região aí vai utilizar uma expressão. André Luiz e o Vicente estão indo, mais Aniceto, estão indo para uma região rural. Região, aqui em Minas nós falamos roça ou fazenda, cada região aí do Brasil traz uma expressão, mas eles vão para um local de fazenda, de campo. E a primeira informação que o André Luiz vai nos trazer aqui é que eles vão em volitação. Então a gente pode trazer aí para o primeiro ponto do nosso estudo, capítulo esse, pessoal, muito interessante, é um dos capítulos que eu gosto muito. Eu utilizo muito este capítulo para falar em palestras, então vamos ficar atentos, é um capítulo de suma importância, vocês vão entender por quê durante o capítulo. André Luiz vai dizer: notei que Aniceto continuava distribuindo instruções diversas, dirigindo-se em caráter confidencial a determinados companheiros a respeito da missão que lhe confiava Telésforo. Antes do meio-dia, porém, convidou-nos a acompanhá-lo. Na oficina, disse-nos bondoso, encontramos revigoramento imprescindível ao trabalho, recebemos reforços de energia, alimentando-nos convenientemente para prosseguir no esforço, mas convenhamos que para muitos de nós a noite representou uma série de atividade longa e exaustiva. Necessitamos de algum descanso. Voltaremos ao crepúsculo. Aonde iríamos? Ignorava. Recordei que, de fato, alguns havia repousado no santuário doméstico durante a noite, a maioria havia trabalhado intensamente, e concluí que, se muitos pela manhã havia tomado rumo às obrigações, outros teriam buscado o repouso indispensável. Pessoal, só uma informação, vocês vão reparar que no capítulo de hoje eu vou ler um pouco mais, porque é um capítulo pequeno e as informações são muito importantes. São informações um pouco mais técnicas, então eu vou fazer questão de ler, porque eu sei que tem alguns companheiros aqui que estuda conosco que não está lendo às vezes por questão de tempo, às vezes por não ter o livro, então eu vou fazer questão de ler porque eu acho um capítulo muito importante, tá? Então assim, a primeira informação dessa leitura minha aí, nós vamos observar que mais uma vez André Luiz, Aniceto e Vicente vão até o campo para refazer a energia. E nós pontuamos aqui uma vez como é importante a nossa conexão com a natureza, de modo geral, com árvore, campo, mar, oceano, para refazer a energia, o contato com as energias benfeitoras. Então este capítulo inteiro vai fazer um comparativo entre a energia das grandes cidades e a energia do campo. Esses dois próximos capítulos. Isso é para servir de alerta para nós. Nós sabemos que nem todos conseguem ir ao campo com frequência, por às vezes morar numa cidade muito grande, não ter acesso a esses locais. Porém, nós sabemos também que dentro das nossas próprias cidades tem às vezes parques, e que nós negligenciamos o contato com a natureza. Nós vamos negligenciando e muito do nosso adoecimento psicológico e físico pode estar interligado a isso. Nos afastamos muito deste contato, não são todos, mas aqui serve como alerta, mas às vezes vamos negligenciando na correria do dia a dia, das nossas vidas, das nossas rotinas, nós evitamos por algum motivo o contato com a natureza. Então é um alerta para todos nós aí. André Luiz vai dizer aqui também dos espíritos. Muitos trabalhavam à noite, outros não. Outros continuavam ali na casa em repouso. Lembrando que este repouso aqui não é necessariamente dormir, pessoal. É claro que o espírito já não tem um corpo físico. Os espíritos que estão ali trabalhando, obviamente, não são espíritos extremamente evoluídos, são espíritos já voltados ao bem, mas são espíritos que, assim como André Luiz neste livro, são recém-desencarnados. André Luiz ali não tinha nem uma década ou 2 décadas, né, de desencarnado. Tá certo que ele passou alguns anos no umbral e depois tem o Nosso Lar e depois esse é o segundo livro. Então ele ainda estava em aprendizado.
E lembrando também o que nós falávamos na introdução deste livro, nós não damos salto, nós saímos aqui do plano físico, nós vamos levar algumas tendências. Então, até que o espírito aprenda de fato a se reorganizar mentalmente, isso demanda tempo. E isto gasta uma energia mental. Quem trabalha aí, às vezes, no esforço físico, cansa, mas quem trabalha no esforço mental também. Há um cansaço. Tanto que no Livro dos Espíritos nós vamos ter todo trabalho útil é trabalho. Porque nos cansa. Tira de nós alguma energia, seja ela mental ou física ou as duas. Dependendo do trabalho, vai tirar as duas energias. E quase todos nós vamos ter esse desgaste aí muito grande, ou no corpo físico ou no campo mental. E ali nas oficinas de trabalho espiritual, nós tínhamos espíritos que trabalhavam nos diversos setores. Prova disso, na semana passada, nós falávamos, no capítulo anterior, sobre os espíritos que vão em busca de espíritos sofredores. Então, eles entram em regiões, muitas das vezes, de vibração baixíssima. Então, há que ter ali uma reorganização. E os espíritos, às vezes, vão ao campo. Nós vamos observar aqui, neste livro também, que André Luiz vai até o oceano, à beira da praia, ali no Rio de Janeiro, para refazer. Só de estar ali naquelas emanações psicológicas, vibracionais mais próximas do oceano, ele já recupera. Quando ele chega na cidade do Rio de Janeiro, ele vai, junto com a Aniceto, o primeiro local que eles vão é na praia. Eles vão se refazer, fica ali uma meia hora, 40 minutos, e depois vai em busca da casa da Dona Isabel. Isso também nós vamos observar nos outros livros do André Luiz, que André Luiz utiliza muito a natureza, no próprio Nosso Lar, a qual ele vai em busca dos espíritos que trabalham ali na mata para magnetizar um fluido. Ele não, foi a Narcisa que ensinou isso para ele. Então ali já começou o aprendizado dele. Ele vai até a natureza, ele magnetiza um fluido, coloca ali na água fluidificada do enfermo, aplica o passe magnético com essa energia. E aí nós vamos observar aqui no livro Os Mensageiros. É importante nós observarmos isso nos livros, que André Luiz está sempre buscando este contato. No livro Voltei também, já que falamos dele aqui no início, nós vamos observar que no livro Voltei, quando o irmão Jacó desencarna, o que acontece? Ele vai, juntamente com a equipe de Bezerra de Menezes, à praia para refazer, para esperar até o momento de ir para o plano espiritual. Falávamos aqui na semana passada do livro Memórias de um Suicida, que eles também, quando iam para a cidade trazer os espíritos que suicidaram para palestras, eles ficavam num acampamento no campo, na roça, no sítio, na fazenda, para também se refazerem ali energeticamente. E falávamos na semana passada sobre as colônias espirituais, que geralmente elas respondem a uma cidade, mas elas não estão geograficamente necessariamente em cima da cidade. Elas ficam próximas, geralmente numa região de mata, de montanhas, de oceano. Dei aqui vários exemplos sobre o próprio Nosso Lar, que está ali mais próxima às montanhas das cidades serranas do Rio de Janeiro, a mata. Falávamos da colônia da praia, que está na ilha. Enfim, por que eu estou dando esse exemplo? Porque um capítulo vai amarrando o outro. E neste, quando André Luiz vai para o campo, antes de ir para o campo, ele vai volitar sobre a cidade do Rio de Janeiro. E aí retorna também ao início do livro. Ao início do livro, André Luiz e o seu companheiro, eles tiveram que receber passes magnéticos, que ele não detalhou com tanta precisão, nos centros cerebrais perispiritual dele, para maximizar a sua visão mediúnica. Isso não aconteceu no livro Nosso Lar. Então aqui agora ele tem uma percepção 20 vezes maior do campo espiritual. Lembrando também no capítulo, eu não vou lembrar o número aqui, mas foi alguns para trás, aí uns 6 talvez, quando ele chega na cidade do Rio de Janeiro, que ele fica assustadíssimo, porque ele falava, quando eu ia na Terra, eu via apenas as pessoas, os animais, etc. Agora eu estou vendo muito mais. Ele começou a ver as vibrações, os obsessores, enfim. Ele fica assustadíssimo. E ali, quando ele vai volitando para o campo, a primeira questão que ele observa é que nós, encarnados,
estamos como se fôssemos como se estivéssemos, perdão, num oceano. Então eles estão volitando, eles estão acima um pouco da cidade, indo até o campo, e ele vai observar, nossa, é como se a população encarnada estivesse dentro de um oceano. Para nós entendermos melhor, imagine uma piscina olímpica, né? É como se estivéssemos ali abaixo dessa piscina. E como o André e os espíritos que ali estavam indo para o campo, observasse que acima de nós tem o oxigênio, mas tem as vibrações. Então parece que nós estamos chumbados ao solo com essa massa em volta de nós. E isso, de fato, não é só o André Luiz que vai dizer nos seus livros. Nós vamos observar diversos espíritos falando deste oceano, como se nós estivéssemos mergulhados. Nós não conseguimos ver o oxigênio, as emanações, por uma questão vibracional, obviamente, mas os espíritos já conseguem observar de uma outra lente, com uma outra ótica, essas emanações que estão à nossa volta. E essas emanações, pessoal, influenciam muito o nosso estado de humor, a nossa saúde física e psicológica. Por isso que eu falei que este é um capítulo de extrema importância para nós estudarmos e avaliarmos o campo psicológico, a questão das doenças psicossomáticas, que ainda a ciência estuda profundamente, tenta aplicar testes. Para quem não recorda aí o que são as doenças psicossomáticas, são aquelas doenças que o médico vai lá, faz todos os exames físicos possíveis, diversos exames de sangue, avalia, faz exame de imagem, raio-x e não vê nada físico no sujeito, e o sujeito está ali com um adoecimento físico. E aí o médico chega e fala, você está com uma doença psicossomática, você precisa de terapia, de ir no psiquiatra, enfim. Não tem nada físico ali. E quando a pessoa tem um sistema, um descontrole muito grande, a pessoa fica até nervosa, acha que o médico falou algo errado, aí vai em outro médico, repete os exames e aí observa que não tem nada físico. Nada, absolutamente nada. O médico fala, não tem nada, seus exames são ótimos, sua pressão arterial tá boa, seu coração tá bom, tá tudo tranquilo. Isso é uma questão psicossomática. Então, o André Luiz vai falar muito aqui neste capítulo sobre essas doenças, que são por essas emanações, e a grande cereja, né, do bolo aí no capítulo, são as bactérias psicológicas que voam no ar. Olha que interessante que André Luiz vai nos dizer, essas bactérias, esses grupos de bactérias que nós também não vemos, e que estão aí diariamente em contato conosco nas diversas regiões do mundo. Bactérias essas que André Luiz tem o primeiro contato. Então ele está ali volitando acima com o Aniceto, com o Vicente, ele começa a observar grupos de bactérias em volta das pessoas. Por isso que é importante nós lermos, eu vou ler aqui essas partes para nós entendermos. Notei que me movimentava agora as minhas faculdades volitantes com facilidade crescente. A excursão educativa com a escala de posto de socorro do Campo da Paz fizera-me grande bem. Melhorara em adestramento, sentia-me fortalecido ante as vibrações de ordem inferior. Então, eles continuam aqui. E aí, no próximo parágrafo, Aniceto vai dizer, estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? Indagava o nosso orientador, percebendo-nos a estranheza e o desejo de aprender cada vez mais. Como não soubéssemos definir com exatidão, prosseguia explicando. São nuvens de bactérias variadas. Flutuam quase sempre também em grupos compactos, obedecendo ao princípio das afinidades. Reparem aqueles arabescos de sombra. Olha que interessante, né, pessoal? Não sei se no filme que vai sair em janeiro eles vão conseguir colocar na tela dos cinemas essa cena aqui. Seria muito interessante se eles conseguissem, com a tecnologia atual, aproximar o que André Luiz está vendo ali na tela dos cinemas para nós vermos. Vai ser muito interessante se eles conseguirem. Eu não tenho essa informação nos pequenos vídeos que eu vi do filme, eu ainda não vi essa cena. Mas essa cena é de uma importância, eu espero
que o diretor tenha colocado ela para entendimento do público em geral e como que essas bactérias psíquicas influenciam demais a nossa vida aqui na Terra. Então, nós além de termos as bactérias, os vírus físicos, nós também temos elas no plano espiritual. Olha que interessante. Como que a vida funciona dos dois lados. Isso é matéria para aprofundarmos por séculos. Por séculos. Se nós formos avaliar aí, pessoal, quem gosta de estudar o espiritismo, nós poderíamos avaliar até que essas vidas, essas bactérias desencarnam, têm vida própria no plano espiritual. São questões que no futuro, quem sabe nós vamos observar, saber sobre isso. Nós não temos uma dimensão espiritual, científica dessas questões que talvez somente com o passar das décadas ou dos séculos, quem sabe, ou quando nós estivermos no plano espiritual, né? Quem sabe nós vamos poder aprofundar sobre esse tema. Indicava-nos, aí Aniceto continua, indicou-nos certos edifícios e certas regiões citadinas, ou seja, de grandes movimentos de pessoas, né? Observem os grandes núcleos pardacentos ou completamente obscuros. São zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Se demorarmos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas atraídas por elas mesmas. Então, olha que interessante. Aniceto estava ali de cima mostrando certo agrupamento, certos prédios, certas regiões da cidade, que eles aqui não especificam qual, que tinham tanta demanda de matéria escura e material inferior dos pensamentos das pessoas que ali estavam, que atraía igualmente espíritos, irmãos nossos, que infelizmente estão ainda voltados ao mal, de formas às vezes animalescas, monstruosas e que estavam grudadas às pessoas. Então, isso também nós já falamos aqui sobre o Evangelho no Lar, como que o Evangelho no Lar pode elevar o padrão vibratório de uma casa. Às vezes, a região, nós percebemos isso, todos nós que temos algum tipo de sensibilidade, porque todos nós podemos sentir o plano espiritual, como nos ensina Kardec, todos somos aí mais ou menos médiuns, obviamente tem uns que percebem muito mais, todos vocês podem já ter percebido, às vezes a gente entra numa região, num condomínio, num bairro, nós percebemos as emanações, as vibrações que ali está. E aqui nós fazemos uma observação, não tem nada a ver com questão financeira, pode ser às vezes um bairro de alto padrão, você entra ali e está com uma vibração horrível, e às vezes você entra num bairro humilde e também está com uma vibração excelente. Isso não tem nada a ver com as pessoas que estão ali ou a questão financeira, é a questão do padrão de pensamento da maioria das pessoas que estão ali. As pessoas que estão ali em volta, emanando diariamente essas emanações psíquicas, né? Eu mesmo já tive a oportunidade, né, de, às vezes que eu fui em São Paulo, naqueles locais que tem muitos prédios comerciais, experiência minha, tá, pessoal? Eu já dei aqui algumas experiências pessoal. Vão ter pessoas que vão chegar ali e não vão sentir nada, mas tem algumas regiões ali de São Paulo que são muitos prédios comerciais e que muito provavelmente as pessoas estão ali o dia inteiro pensando em número, pensando em trabalho, com horários apertadíssimos, enfim. Eu senti muito mal naquelas regiões, senti um peso psíquico muito grande. Então, não sei se vocês aí que estão ouvindo já tiveram essa percepção. Aqui eu dei um exemplo, mas eu também já senti em outras cidades que eu fui, geralmente em região que tem muitos prédios comerciais, porque as pessoas estão ali, como o André Luiz falou no outro capítulo, né, da nossa irmã, que às vezes quando a gente está no ambiente de trabalho, o próprio estresse do trabalho, às vezes a pessoa tem que bater meta, tem que fazer planilha, não sei, o tipo de trabalho que as pessoas têm, aquilo vai gerando um estresse durante um dia inteiro e, é claro, as emanações psicológicas vão realmente se acentuando, e principalmente em regiões que tem isso durante todo o dia. E aí nós vamos ter, neste livro, uma informação muito importante, né? A necessidade da noite. Porque é importante, às vezes, a gente
fala sobre a noite, qual que é a importância da noite e do ciclo, do dia, do sol. Este capítulo fala muito da importância desses ciclos. À noite, quando nós dormimos e nós descansamos um pouco, esse psiquismo, de fato, diminui-se um pouco essas emanações, e durante o dia o sol, que por vezes ajuda a eliminar essas bactérias, essas emanações psicológicas. Então olha que importante, a importância do sol nas nossas vidas. Nós vamos falar sobre isso aqui, por isso que eu falei que eu utilizo muito esse capítulo, que André Luiz já desde essa época com Aniceto falava da importância do sol, e hoje as pesquisas mais atuais vai relacionar o sol, por exemplo, com uma melhora dos processos depressivos, a falta da vitamina D, enfim, como que isso pode influenciar o nosso organismo. E André Luiz já falava disso há muitos e muitos anos. A importância do sol, quando nós temos semanas de dias muito nublados, o que isso pode afetar no nosso psiquismo como um todo. Países que têm menor incidência de sol, porque tem pessoas com maior índices de processos depressivos, de adoecimento psicológico, enfim. Quem está falando isso aqui? Aniceto. Esse espírito aí de grande hierarquia espiritual. E aí ele continua: tanto assim assalta o homem a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas da sombra que ameaçam o equilíbrio mental. Como vem, o orai e o vigiai do Evangelho tem profunda importância em qualquer situação e a qualquer tempo. Somente os homens de mentalidade positiva na esfera da espiritualidade superior conseguem sobrepor-se às influências múltiplas de natureza menos digna. Olha que interessante aqui, Aniceto está falando da importância da mentalidade positiva e da religião. Ele vai dizer isso aqui no capítulo. Só que ele é tão cuidadoso que ele não está falando de uma positividade tóxica, que é o que nós vemos hoje constantemente na mídia, de uma imposição de uma felicidade que ela é falsa, porque não existe felicidade completamente verdadeira aqui no plano físico, que o nosso próprio mestre falou que no mundo teríamos aflições, nós teríamos as nossas guerras internas. Não é isso que Aniceto está falando. Quando a gente lê aqui, nossa, então a gente tem que ficar o dia inteiro pensando positivo. Não é essa a questão, pessoal. A grande diferença para nós que já compreendemos o plano espiritual é entendermos essas adversidades e ultrapassarmos essas adversidades. O indivíduo positivo, ele consegue ressignificar muito rápido as questões e ultrapassar. Não é aquela pessoa que fica o dia inteiro gratiluz, obrigado, gratidão. Não tem nada a ver com isso. São pessoas que ressignificam muito rápido, que às vezes aquelas pessoas que ficam nessa verbalização o dia inteiro da gratidão não estão ressignificando nada, só estão ali verbalizando, só estão ali repetindo palavras para tentar acalmar o pensamento, mas na verdade o pensamento acelerado, muito acelerado, e elas não estão ressignificando. Tanto que Aniceto vai dizer aqui, olha, nós temos sim que trabalhar a fé nas pessoas, nós temos que estimular a fé nas pessoas, mas a fé como um sentido de vida, não como algo sectaristas. O que é isso, pessoal? Não como seita, não abraçarmos a religião, aquela coisa, não é sobre ficar rezando o dia inteiro, orando o dia inteiro. Nós temos que ter esses momentos sim de nos desprendermos da matéria. Mas nós temos uma vida física, nós temos um trabalho. Nós não podemos simplesmente abandonar o nosso trabalho da noite para o dia. Não há situações, há situações que nós não vamos conseguir resolver rapidamente. Então, o indivíduo que observa o lado positivo, na verdade, ele observa o que aquela situação está ensinando e ele consegue, como a gente já dissemos, ultrapassar. Então, próprios espíritos estão nos falando aqui, olha o que ele fala. Aniceto, cuidadoso, falou: a existência terrestre é uma gloriosa oportunidade para os que se interessam pelo conhecimento e pela elevação de si mesmo. Isso, se nós formos observar, as religiões mais dogmáticas, que às vezes querem aprisionar o ser humano, não estimulam.
não estimulam o autoconhecimento, porque eles querem, às vezes, prender as pessoas nessa religião. E nós já dissemos aqui que o Espiritismo é uma religião de liberdade. O Espiritismo, ele vai te falar assim, se você não está pronto para o Espiritismo, vá para outra religião. Você não é obrigado. O Espiritismo não tem batismo, o batismo é consciencial. Nós temos que nos empregar da nossa própria mudança. Ninguém vai te cobrar se você parar um tempo de ir no centro espírita, ir numa igreja evangélica, ou não ir a lugar nenhum, ou mudar de religião. Não, ninguém vai fazer isso, porque cada um está ali no seu autocuidado. Ninguém tem nada a ver com a vida do outro, né? Nós temos que entender os momentos próprios de cada um. Então ele vai dizer aqui, o ser humano que já se emprega para esse raciocínio, para essa autoconstrução interna, de melhoria interna, é um ser humano positivista. Então, olha só, nós às vezes, na sociedade como um todo, a gente observa que nós estamos com uma visão errada do positivismo, que é aquela pessoa assim, é aquela pessoa que agradece tudo, que sorri o tempo todo. Não é isso, pessoal. A pessoa que se emprega na sua própria autotransformação. E quem aqui está nos ouvindo sabe que quem está nesse processo não é um processo 100% gostoso, leve e feliz. Tem momentos muito difíceis, que nós estamos no momento de descida. São momentos aliás, nós estamos no momento de subida, né? Porque na descida é gostoso, você desce rápido, é bacana. Estamos no momento de subida, que a gente tem que ir passo a passo. Às vezes nós escorregamos, às vezes estamos com muito peso nas costas, aí vem problemas, situações familiares, no trabalho, enfim. Quem está nesse processo compreende o que eu estou falando. E se você não está, você vai chegar lá. Nós estamos aqui, eu já falei, que aqui é diferente do Evangelho. Né? Diferente do Evangelho, as pessoas que estão aqui ouvindo o estudo do livro espírita, nós já compreendemos que são pessoas um pouco mais aprofundadas no espiritismo, já gostam mais do estudo. Eu poderia dizer para vocês aqui que a evolução é linda e maravilhosa, eu estaria mentindo para vocês e para mim mesmo, porque tem momentos dolorosos. Só que quando nós somos espíritas, nós compreendemos esse momento doloroso como um grande aprendizado espiritual que irá nos dar bases sólidas para reagirmos às adversidades da vida, do futuro. A dor, muitas das vezes, ela é necessária por um momento. Não é que nós vamos vivenciar a dor a vida toda. Não é que nós vamos chorar a vida toda. Não. Esses momentos são necessários para o crescimento espiritual. E é isso que a Aniceto está falando. Que quem tem um sentido de vida, quem busca na religião como um sentido de vida, por exemplo, o Espiritismo para nós, ele quebra o materialismo. Ele vai nos informar sobre a vida além da vida. E como é maravilhoso nós sabermos que tem um plano espiritual, que esse plano espiritual nos ajuda sim, isso é maravilhoso, termos o sentido, porque nós estamos aqui, isso é o sentido de vida. E às vezes a pessoa está ali séria, ela nem parece uma pessoa positiva, mas ela é uma pessoa consciente, isso a torna a positiva. É claro que é uma delícia você conviver com pessoas que estão sorrindo o tempo todo, agradecendo o tempo todo. Às vezes as pessoas se tornam até mais leve. Pode ser o processo, o primeiro processo que ela está passando para se tornar uma pessoa consciencial. E aí, Aniceto continuou. Por que eu fiz questão de ler, pessoal? Porque esse capítulo ele é bem profundo, tá? Por isso que nós já estamos indo para quase 34 minutos, mas já estamos indo para o final, tá? Falta só 2 parágrafos. E por essa mesma razão, ensinamos a necessidade da fé religiosa entre as criaturas humanas. Desenvolvendo essa campanha, não pretendemos intensificar as paixões nefastas do sectarismo, mas criar um estado positivo de confiança e otimismo e ânimo sadio na mente de cada companheiro encarnado. Olha o que a Aniceto está falando aqui. Não é para sermos bitolados na religião e acreditar. Lembra da questão da seita, pessoal? A seita, que nós acreditamos em uma pessoa. Lembra desses conceitos, né? Que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos, falsos profetas. Daquela pessoa que cria uma religião, que tudo é ela que decide. Fiquemos atentos a isso, né? Uma das bases do espiritismo é não ter líder por isso. Tudo tem que ser muito democrático, votado, enfim. Né? Deveria ser assim, às vezes não funciona 100% assim, mas essas são as bases espíritas. Né? O próprio Kardec propôs isso, observa
tem uma informação aí, vamos observar o que os espíritos, os diversos espíritos estão falando sobre essa informação. Senão a gente pega a verdade na mão de uma pessoa só e queremos beber só daquela fonte. Então cuidado com isso, pessoal, muito cuidado. Nós que estamos aqui estudando os livros, é para nós observarmos aí essas questões. Até agora, continua ele, apenas a fé pode proporcionar essa realização. O que ele está dizendo aqui? A fé, a crença, o sentido de vida. As ciências e as filosofias preparam um campo. Entretanto, a fé que vence a morte é a semente vital. Possuindo-lhe o valor eterno, encontra o homem bastante dinamismo espiritual para combater até a vitória plena em si mesmo. Compreendendo que precisaria completar o esclarecimento, exclamou depois de uma pausa mais longa: todos precisamos saber emitir e saber receber. Para alcançarem a posição de equilíbrio nesse místeri, empenham-se os homens encarnados e nós outros em luta incessante. Eu estou tendo a oportunidade de reestudar o livro de mediunidade do André Luiz, nos domínios da mediunidade. Ele vai dizer sobre isso, né? Se a gente chegar neste livro aqui, vocês vão observar muito isso, a questão da sintonia, da vibração das pessoas e dos espíritos que nós atraímos, pessoas encarnadas e desencarnadas, pelas nossas emanações mentais. Enfim, é claro, né, o capítulo está ficando muito grande, aí nós já vamos seguindo para o final, mas eu gostaria de finalizar com a questão do Sol. Então nós vamos observar que temos essas bactérias psicológicas, espirituais no plano espiritual, que elas estão aí o tempo todo ao nosso lado, enfim, dependendo da região que nós vamos, elas podem estar em maior quantidade. E o aprendizado do capítulo: quando nós vamos à natureza, nós temos uma menor incidência dessas bactérias, até pelo número de pessoas que estão ali. Observem, se você vai numa fazenda, a quantidade de moradores é muito menor. Agora, num bairro, numa grande cidade, às vezes tem 800 mil moradores, ou dependendo do bairro ou da cidade, pode ter até mais de 100 mil moradores, né? Nós temos bairros aí em grandes cidades que tem quase 100 mil moradores ou mais. Então, pessoal, obviamente, numa região de campo, terá uma menor incidência dessas bactérias e dessas emanações mentais. Por isso, a grande necessidade de nós tirarmos esse intervalo e irmos para a natureza. Ter o contato com a natureza também é para isso nas nossas encarnações. Aí o Aniceto vai dizer, o André, né, ele pergunta assim: a lição para mim tem valores incalculáveis, e quando penso no alto poder reprodutivo da flora microbiana, Aniceto, contudo, não deixou nem o André terminar. E ele vai dizer: André, se não fosse o poder muito maior da luz solar, casada ao magnetismo terrestre, poder esse que destrói intensivamente para selecionar as manifestações da vida na esfera da crosta, a flora microbiana de ordem inferior não teria, olha que interessante, pessoal, permitido a existência de um só homem na superfície do globo. Por essa razão, o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores. Então, isso nós já sabemos pela ciência. Se não fosse a luz solar, muito provavelmente não existiria ninguém aqui hoje no plano físico encarnado. A importância do sol nas nossas vidas e, é claro, também a importância hoje, a ciência psicológica, psiquiatra já entende o componente da luz solar na nossa melhoria psíquica, inclusive, né? Claro que muitas das vezes nós precisamos aí, porque nós vivemos na Terra e tem momentos cíclicos, tem dias nublados, tem semanas mais frias, obviamente nós sabemos disso, mas nós precisamos do sol. Então a gente vai começar agora a ver o sol com outros olhos. A luz solar é extremamente importante para apagar um pouco esses miasmas que às vezes nós temos em demasia. E, abanando significativamente a cabeça, concluiu, vamos concluir o capítulo aí: nada obstante esse poder imenso, recurso divino, enquanto os homens, herdeiros de Deus, cultivarem o campo inferior da vida, haverá também criações inferiores em número bastante para a batalha sem trégua
em que devem ganhar os valores legítimos da evolução. Pessoal, capítulo muito importante, né? Claro, não dá para trazermos todas as informações sobre essas questões, gera muitas dúvidas, mas enfim, nós conseguimos passar aí para vocês. Nós temos essas emanações e aí, só para nós concluirmos, falando aí da questão que muitas das vezes essas bactérias do plano espiritual, essas questões podem ser absorvidas pelo perispírito e às vezes podem trazer um adoecimento físico. Então, quando a gente toma o passe, se vocês tomam um passe aí no centro espírita, vocês podem observar que alguns centros, não são todos, com algumas pessoas, a gente faz como se fosse uma limpeza antes. A espiritualidade que está ali pode proporcionar uma limpeza dessas bactérias que estão ali. Mais para frente no livro do André Luiz nós vamos observar, por exemplo, que muitas dessas emanações param, por exemplo, no intestino. Às vezes a pessoa tem alguma questão ali no intestino, faz diversos exames e não acha nada, enfim. Muitas doenças psicossomáticas, para nós que somos espíritas, podem estar interligadas a isso. Porque com as emanações psíquicas nós atraímos essas bactérias em volta aí e acabamos que, infelizmente, somos contaminados. Às vezes nem é um espírito obsessor, às vezes são elas ali que estão emanando em volta de nós. Bom, vamos terminar, pessoal. Agradecer a quem chegou até aqui, pedir a vocês que nos ajude, curta, compartilha, deixe seu comentário para que o vídeo possa atingir mais pessoas. Às vezes um emoticon aí que você deixa um coração já ajuda o vídeo a atingir mais pessoas que gostam do estudo do livro Espírita. Muito obrigado, um excelente final de semana aí para vocês e até o próximo capítulo.